aula de hoje. Bom dia, alunos do sexto ano A do Colégio Evangélico Campo Grandense, no dia 4 de agosto de 2020, nossa aula de ensino religioso. Vamos iniciar agora uma série de semanas sobre o livro de Depois de Salmos. Qual é o nome dele? Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da terra. Nós estudamos algumas coisas sobre ele o ano passado, quando vocês estavam no quinto. Vocês não estudaram comigo, mas esse ano vocês vão estudar o livro de Provérbios. É um livro maravilhoso, apaixonante. Quem gosta de sabedoria, quem não gosta de sofrer, né, igual eu não gosto de sofrer, então eu sempre estou pedindo conselhos, estou pedindo informações, peço para as pessoas me orientarem do que fazer e do que não fazer. E eu sou apaixonado por conselhos, pessoas que já viveram algo e que possam me ensinar algo. E o livro de Provérbios é um livro do homem mais sábio que já existiu no planeta Terra. A Bíblia fala que antes dele e depois dele, ninguém foi mais sábio do que Salomão. E aí ele deixa esse legado para nós, que é o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. Algumas igrejas e pastores e jovens e adolescentes fazem o desafio de ler um capítulo por dia. Significa que em um mês você vai ter lido todo o livro de Provérbios tranquilamente, facinho, e você terá muito conhecimento. Porque o livro de Provérbios é muito completo e ele vai te ajudar a fazer boas escolhas, tomar boas decisões, e você vai ouvir conselhos de pessoas sábias. Vamos lá para a nossa tela inicial, então, agora. Tchan. Vamos abrir aqui, vamos voltar, que eu estava aqui no começo. O Vinícius acabou de chegar. Vamos lá, então, professor, ensina para a gente aí. Professor, então, o livro de Provérbios é um livro que está ali na Bíblia e ele é um livro poético. Vocês já devem ter estudado sobre poesia e poema, né? Vocês já sabem a diferença entre poesia e poema? Pois é, o livro de Provérbios é um livro poético. Por que ele é poético, professor? Vamos saber agora. Todo livro na Bíblia ele tem uma palavra-chave. Quando você pega o livro de Apocalipse, você vai falar, vou ler o livro de Apocalipse. Então eu tenho que saber o que é a palavra-chave dele. Revelação das últimas coisas, fim dos tempos. Então significa que eu vou ler o livro sabendo por que eu estou lendo aquele livro, que eu quero saber como que vai ser o fim dos tempos, como que vai ser a volta de Jesus. Quando você lê um livro, tem a sinopse do livro ali também, para você saber o que o autor vai contar naquele livro, para você se interessar por ele. E outra coisa, quando você lê um filme, você assiste um filme, tem o trailer. O trailer que faz a gente se apaixonar pelo filme, né? Quando a gente estava lá no cinema, quem está sentindo saudade do cinema? Você está lá no cinema e o que eles fazem? Eles são muito espertos. Antes dos filmes começar, eles colocam ali de 4 a 5 trailers para você assistir, né? E aí você assiste o trailer daquele filme, sempre com as melhores partes, com som top das galáxias, que é o do cinema. E aí você se interessa por aquele filme. Você fala, esse filme vai ser muito legal. Porque o trailer é muito legal. Tem filme que nos ganham com o trailer, mas aí você vai assistir o filme e fala, não é tão legal assim. Outras vezes você assiste o trailer e fala, esse filme vai ser legal, e ele é legal. Então o livro de Provérbios também teve essa ideia, falou, vamos fazer, todo livro da Bíblia vai ter que ter uma palavra-chave. Vamos ver qual que é a palavra-chave do livro de Provérbios? Sabedoria. Aqui a primeira palavra, né? Significa o saber. Quem que não gosta de saber, né? Eu amo saber.
Porque quando você sabe, você não sofre. Se eu falasse para vocês assim, alunos, vamos daqui para a cidade de São Gabriel do Oeste. Amanhã nós vamos. E o que nós vamos fazer lá? A pessoa fala, mas São Gabriel é saída para Sidrolândia, saída para São Paulo, saída para Cuiabá, ou saída para Rochedo, ou saída para Piraputanga, aqui da UANA. Fala, é verdade, tem que saber a saída, né? Quantos quilômetros daqui lá? Quantas horas? Quanto a gente vai gastar de combustível e se tem pedágio? Com essas informações, você não vai sofrer, você não vai acabar a gasolina, você vai marcar o horário certo para chegar. Se você tem uma reunião, um congresso, um show ou uma negociação, isso significa que você é uma pessoa que teve uma sacada. Falou, olha, eu preciso saber quem já foi para São Gabriel do Oeste. Mariana levantou a mão, vamos ver o que ela falou aí. No bate-papo. Chegou visita em casa e vou assistir ela gravada para não perder o conteúdo, ok? A Rebeca falou, ok, Rebeca. Então, nossa viagem para São Gabriel só é possível porque a gente precisa perguntar. Antigamente, na idade de vocês, os avós de vocês, quando eles precisavam saber de algo, eles tinham que perguntar para alguém. Hoje em dia, vocês perguntam para o Google. E o Google responde tudo, não é verdade? E às vezes você pergunta umas coisas que você nem teria coragem de perguntar para alguém. Você pergunta lá. Isso significa que você está atrás de resposta, de conhecimento. E quanto mais respostas você tem, mais conhecimento você tem. Mas as respostas precisam ser sábias. Você não pode buscar conselho nos chats, nos amigos que são má influência para você. Porque eles vão te ensinar algo que vai te fazer você cometer um erro. Quem aqui já foi na cabeça de alguém? Você fala, rapaz do céu, por que que eu ouvi o conselho do meu amigo? Olha, esse conselho totalmente errado, né? Um colega que manda você ligar para alguém, manda você mandar mensagem, você fala, puxa, eu não devia ter mandado aquela mensagem, não devia ter ligado, não devia ter falado que eu estou gostando de tal pessoa. O que eu faço? E aí você vai no conselho de alguém, né? Não devia ter jogado, não devia ter entrado naquele site. E aí você se ferra. Então, o conselho tem que ser de alguém que você confia. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Antes dele, depois dele, não houve ninguém tão sábio quanto ele. Opa! Então, professor, o livro de Provérbios é de todos os livros que existem no planeta Terra, desde a fundação do mundo, é o livro que eu devo ler. Porque se antes de Salomão não teve ninguém tão sábio, e depois dele também não teve ninguém tão sábio, então ele é o número 1 do planeta Terra. É esse livro que eu preciso ler para eu ter uma vida de sabedoria. Sabedoria é saber viver. Então, eu sabendo viver, eu não vou ser preso, não vou ser usuário de droga, não vou ter um casamento ruim, não vou reprovar na escola, vou ser muito obediente aos meus pais, vou ter uma vida plena. Não vou ter inimigos, ninguém vai querer me dar soco na cara porque eu vou saber conduzir as conversas. E eu não vou ser demitido do meu trabalho porque eu vou saber lidar muito bem com o meu patrão, com as minhas responsabilidades. Opa, então, professor, diante disso eu vou ser uma pessoa plenamente feliz, porque sempre vou estar fazendo boas escolhas, vou escolher alguém para casar que vai ser uma pessoa que me ama, que me respeita, eu vou saber lidar com os sentimentos das pessoas, vou ser super obediente aos meus pais, vou ter uma escola top. Então, a sabedoria me ajuda a me livrar dos meus problemas. Quem gosta de ter problema? Eu não gosto. A minha vida inteira, tudo que eu faço, eu sempre penso, como eu posso ser mais feliz? Como eu posso me livrar desse problema? E como eu posso evitar esse problema? Eu não quero ser preso, eu não quero que meu carro
quebre no meio do caminho, então eu faço revisão no meu computador, eu cuido bem do meu celular, cuido das minhas roupas. Eu casei, eu tirei minha habilitação, comprei minha moto, eu viajo para as cidades lindas do Brasil e não tenho pessoas que me xingam, não tenho inimigos. Então, a minha vida, eu durmo tranquilo, em paz, vou em qualquer lugar que eu queira, a hora que eu quiser. Porque eu sou uma pessoa livre. Está tendo blitz na cidade inteira, vocês sabiam? Esse dia eu passei, tinha 2 blitz, as pessoas ficam desesperadas, o coração acelera. Quando eu vejo uma blitz, eu falo, olha que legal, porque eu tenho habilitação e meu carro está com documento pago. Os faróis estão tudo funcionando, as setas, que eles vão olhar a seta, o freio, os faróis, e não tem o para-brisa quebrado. Pronto, eu vou passar pela blitz. Mas é fácil pagar todas as documentações? Não, você tem que pagar durante o ano, tem que parcelar, você tem que guardar dinheiro. E isso tudo parte da sabedoria de conduzir bem as suas finanças. Significa que eu não vou sofrer. Então, eu sou apaixonado pelo conhecimento. Legal, professor. Então, o senhor indica que eu comece a ler o livro de Provérbios? Sim, porque primeiro que vai cair na prova, o livro de Provérbios. E segundo que é o homem mais sábio do planeta Terra. Imagina você entender aquelas palavras que estão ali, aqueles conselhos de alguém que é top das galáxias de todos os planetas Terras que existem nas galáxias. Deve ter outros planetas, né? Vamos lá então, professor. Então, como que é dividida a Bíblia? A Bíblia, então, professor, ela não é um livro só, né? Ela é vários livros. Por isso que a palavra bibli, ó, bibli, a biblioteca. Então, biblioteca, biblia. Então, a Bíblia é uma biblioteca de livros que tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, significa que 39 mais 27 dá 66 livros. Imagina você chegar lá na sua igreja ou na escola, professor, traz a Bíblia aqui para nós, a biblioteca de livros. E aí você chega com uma mochila com 66 livros dentro. Né? Na idade de vocês, eu levava para minha escola, no máximo, 3 livros. Grossos assim. 3 livros já são pesados, né? Imagina 66 livros dentro de uma mochila. Cada pessoa na igreja chegando com 66 livros. Aí você abria aquela mochila e o pastor, vamos pegar o livro, que senão... Aí o pastor tinha que avisar com uma semana de antecedência, né? Para você levar o livro que seria lido. Mas se ele não avisasse, ele abre lá em Provérbios. Aí você pega o livro lá na biblioteca aqui, olha na telinha aí, ó. Você vai lá, pega o seu livro na biblioteca, o livro de Provérbios, e aí o pastor fala, abre lá na página 32. Aí você abre na 32. No parágrafo 3. Então, alguém teve uma ideia muito fantástica de vamos colocar todos esses 66 livros dentro de um livro só, vamos chamar de Bíblia, e depois a gente vai dividir eles em capítulos e versículos, para as pessoas acharem mais fácil. Então o pastor fala, capítulo 2, a pessoa sabe que o capítulo é o número grandão, e o versículo 6 é o número pequenininho. Então, qualquer local do planeta Terra que se lê a Bíblia, as pessoas podem achar o mesmo texto pelo capítulo e pelo versículo, já não pelo parágrafo, né? Lembra quando a professora de português está lendo e ela fala, qual parágrafo que está? No segundo parágrafo. Quem está perguntando no canal aí? Mano, eu descobri que... A professora de produção textual tem um canal. Professor, então a Bíblia é dividida assim como uma biblioteca, né? E os livros são colocados por temas, né? O livro dos reis, o livro de história, que conta história, as cartas de Paulo. Aí nós temos os livros históricos, as profecias e os profetas.
Os profetas maiores, que têm mais quantidade de páginas, e os profetas menores, que têm menos número de páginas. Professor, então o livro de Provérbios, ele é encantador, ele é uma poesia para Deus, ele tem sabedoria, tem conselho, e ele tem ditados populares, e foi escrito pelo homem mais sábio da terra. Antes dele, nem depois dele, teve alguém com a sabedoria de entender a complexidade da vida, dos relacionamentos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos avós, do trabalho e das autoridades. Então, ele tinha uma visão geral de tudo que acontecia nesse planeta. Sim. Então, ele é um livro de poesia. Então, quais são, professor? Os 5 livros que são poéticos. O livro de Provérbios, Salmos, Jó. Lembra da história de Jó, que a gente tem que ter a paciência de Jó. E nós temos o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, que é um livro romântico de um esposo falando com a esposa, que você deve falar só depois que casar, que ele é muito romântico, esse livro. Professor, então o autor de Provérbios, as pessoas não têm dúvida, né? Porque na Bíblia, vários livros, as pessoas pensam assim, quem que escreveu esse livro, gente? É muito... Porque fala de um, fala de outro. Tem livros que até hoje ninguém sabe quem escreveu, eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Mas o livro de Provérbios está na cara, porque ele é muito sábio e é muito apaixonante, então as pessoas chegaram à conclusão seguinte: o livro de Provérbios constitui-se numa coleção de ditos sábios, procedentes de uma série de autores. Então, significa que apenas 3 pessoas escreveram esse livro. Mas o Agur e o Lemuel escreveu o capítulo 31 e o Agur o capítulo 30. Significa que dos 31 capítulos, só o 30 e o 31 foram feitos, o 30 por Agur e o 31 por Lemuel. Existe um cantor bem famoso agora no meio evangélico que chama Quemuel. Vocês conhecem ele, o Quemuel? Umas músicas muito legal. O Quemuel está muito famoso. E Salomão, já ali no capítulo 1, versículo 1, já fala que Salomão escreveu. Ele escreveu a maioria dos provérbios aqui registrados. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, e Eclesiastes 1, 13 e 12, 19, também vai dar algumas pistas de que Salomão realmente escreveu o livro. Então, as pessoas não têm dúvida, ó, sem dúvida, o rei Salomão, então, além de ser muito sábio, ele foi um rei. E ele era um juiz também. Sendo rei e juiz, ele tinha que tomar decisões sábias. Um líder que faz más escolhas, ele leva todo o pessoal a se ferrar. É igual ao nosso país. Se o presidente não fizer boas escolhas, se o presidente determinar que todo aluno deve estudar até o 16º ano. Então, você vai fazer a primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até 16. Já pensou se alguém decide que você tem que estudar mais horas, menos horas, ou que você tem que ler 20 livros por semana? Então, se um líder não fizer boas escolhas, ele complica a nossa vida ou ele descomplica. Toma decisões erradas. Sem dúvida, então, o rei Salomão é a referência inquestionável da autoria do livro de Provérbios de Salomão. Tanto que algumas Bíblias não chamam o livro somente de Provérbios. Chama Provérbios de Salomão. Praticamente o livro é dele. Professor, então ele tem uma data também, uma ocasião? Sim, na nossa vida, quem que lembra das datas, né? A data do seu aniversário, que todo mundo lembra, a data dos aniversários dos seus familiares, que a gente sempre esquece, da mãe, do pai, dos irmãos. Da mãe, a gente às vezes até lembra, mas dos irmãos, dos primos, dos tios, é mais difícil, da professora, do professor. A data do descobrimento do Brasil, a data da independência do Brasil, a data em que Tiradentes foi enforcado,
A data do aniversário de Campo Grande, quem lembra? A divisão do estado entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. São datas importantes, então as pessoas amam datas. Quando um dia você for uma pessoa que queira escrever uma biografia, a biografia é você contar a sua história, porque você viveu muitas coisas e você quer que as pessoas se espelhem em você, ou que sua história é interessante de alguém saber, ou você queira realmente contar. A sua biografia, você vai ter que lembrar de muita coisa, que dia que foi, a hora, o mês, o ano, por que motivo, o que aconteceu, quais que são as palavras ditas, né? Já viram alguém contando uma história e a pessoa fala assim, e a pessoa falou assim, e ela detalha exatamente o que a pessoa falou. Eu tenho dificuldade de lembrar. Quando uma pessoa me fala algo e eu lembrar frase por frase, vírgula por vírgula. Difícil, né? Então, a data mais provável da composição de Provérbios é o ano 950 antes de Cristo. Significa que nós estamos em 2020 e a nossa sociedade atual, ela conta as nossas vidas a partir do nascimento de Jesus. Então, Jesus nasce, aí as pessoas, hoje é o primeiro dia depois de Cristo, então vamos contar. Então, desde o primeiro dia que o bebezinho de Jesus chegou aqui na Terra, nós estamos há 2020 anos que Jesus veio aqui na Terra. Bastante tempo, né? Há 2020 anos atrás, Jesus esteve aqui na Terra e ele habitou entre nós. Mas antes de Jesus, professor, então teve algumas coisas, né? Teve muitos anos para trás. 950 anos antes de Cristo, Davi, que era o pai de Salomão, já existia e teve Salomão. Como que as pessoas conseguiam escrever, né? Há quase 3.000 anos atrás, eles tiveram essa sabedoria de entender a complexidade da vida, e esse livro, há quase 3.000 anos atrás, ainda é tão poderoso, transformador e atual. Porque as pessoas, elas sempre são as mesmas. Quando morre alguém, nasce outra. E essa pessoa tem que começar tudo de novo, tem que aprender. Por mais que a tecnologia esteja avançada, quando a gente é bebê, a gente tem que falar, tem que andar, tem que saber como se vestir, escovar os dentes, não xingar, não bater. A gente começa a ser ensinado tudo de novo e demora muito tempo para a gente aprender. Então, o ser humano, ele sempre vai se renovar e as mesmas necessidades. As pessoas vão se apaixonar, vão se frustrar, vai gostar de alguém que não gosta, vai ser influenciada a querer usar drogas, vai ter que dizer não. Então, não tem um bebê que já nasce falando, olha, esse bebê que não vai se apaixonar, ele não vai chorar nunca, ele não vai sentir saudade, ele vai ser um bebê que não vai sentir dor e que ele não vai errar na vida dele. Não tem como, eles vão cometer os erros. Então, a data mais provável da composição de Provérbios é 950 anos antes de Cristo. Porém, a obra só foi organizada como está por volta do século VI. Então, você pensa, depois de 950 anos veio aí o século VI, né? Ou seja, ali por volta do século VI é 600. Antes de Cristo, depois da queda de Jerusalém, que é aí onde Jerusalém é aquela cidade, né, que existe até hoje, que foi destruída no exílio babilônico. Então, a Babilônia era a cidade mais top, é como os Estados Unidos de hoje. E eles exilavam as pessoas, ou seja, pegavam essas pessoas, prendiam e colocavam num cativeiro. E aí você, num cativeiro, você não é dono de si. Você está exilado ali, não é o seu país. As pessoas te levam para aquele outro país e não deixam você viver a sua vida. Então, Jerusalém sendo destruída, as pessoas tiveram a ideia de organizar o livro de Provérbios, porque esse livro ia ajudar eles a viver uma vida plena. Professor, então, qual que é as características do livro de Provérbios?
Por que que ele é tão importante? Vamos lá. O termo hebraico para o provérbio significa comparação, né? Quem sabe alguma comparação aí? A comparação é aquela pessoa fala assim, aquela pessoa é que nem burro velho. Corre, corre, morre. Não, igual cavalo paraguai. Já viu essa palavra? É uma comparação. Ó, o meu amigo é igual cavalo paraguai. Ele corre, corre, corre e morre na praia. Ele para. Ele só tem arrancada, né? Você pega um cavalo paraguai e um cavalo de raça, vocês colocam eles para correr. O cavalo paraguai sai na disparada. Mas ele cansa rápido e o outro passa dele. Então, quando você quer falar que uma pessoa ela é super animada, mas depois desanima, ele é um cavalo paraguaio. Que você fala assim, ó, vamos fazer tal coisa, ele, vamos, nós vamos, vai dar certo. Aí você começa a fazer, não vou mais não, desiste. Então, ele é um cavalo paraguaio. Isso é uma comparação. Significa que a pessoa só tem arrancado. Que ela não é tão boa assim em manter a palavra dela. Então, a pessoa para criar um ditado assim, ela tem que entender um pouco da vida, né? E acabou por ser usado para qualquer tipo sapiensal ou moralista, conforme Ezequiel 18:2 e Salmo 49:4. Sapiencial é a ciência, né? A mentalidade nossa, como a gente pensa, o ser humano, ele é sapiencial. Ele é um ser humano que pensa, que raciocina, que interpreta, que entende o planeta e consegue fazer as suas escolhas. Professor, então muitos provérbios são parábolas condensadas? Quem lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho que gasta todo o dinheiro do pai, aí o pai vai e recepciona ele novamente, porque ele gastou tudo, comeu a comida dos porcos e volta. Essa é uma parábola longa que conta toda uma história. E ela tem um princípio, fala, olha, cara, você não deve gastar o dinheiro dos seus pais, não pegar a herança antes. Seus amigos só são amigos quando você tem alguma coisa para oferecer para eles. Depois que você perde tudo, eles te abandonam. Professor, então, um provérbio é uma parábola gigante que se torna condensada. Por isso que o nome do leite é leite condensado. Já viu? Leite condensado, a palavra condensado significa como se fosse ali apertado, suprimido. Para você fazer uma latinha de leite condensado, você tem que ter quase 2 litros de leite. E uma latinha de leite condensado é 500 ml. Você coloca 2 leites para ferver com muito açúcar e aquele leite que é desse tamanho, 2 litros, ele vai se condensando, vai engrossando e se torna uma latinha. E isso é o conhecimento. Imagina você pega um conhecimento, uma frase e coloca ela um conhecimento profundo que pode escrever um livro de 500 páginas em uma frase. É muita sabedoria. Aí, a Duda falou que quer leite condensado. O leite, ele é condensado porque ele foi fervido com açúcar e aí toda aquela quantidade de leite foi reduzida a uma coisa bem apertada e ele ficou bem cremoso, bem gostoso e bem docinho. Os ditos versos reunidos nesse livro formam uma biblioteca de instrução sobre como viver uma vida piedosa na Terra e como estar seguro de uma recompensa na vida por vir. Então, imagina você ter um livro que vai te ensinar a ter uma vida piedosa, né? Significa uma vida plena, que ajuda as pessoas e que é ajudado e que não sofra. Mas que, além disso, você tenha uma recompensa numa vida que ainda você vai viver, que é a vida eterna. Professor, então, para encerrar agora, assim esses provérbios não são meros ditos populares, mas uma destilação da sabedoria dos que conhecem a lei de Deus. Então, não é só um dito popular. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Significa, por mais resistente que você seja, uma hora, se você achar que é durão e é o bom da boca, a água mole vai bater em você, você sendo uma pedra dura, o seu amigo vai te convencer a ser um usuário de droga.
Eu nunca vou cair nessas conversas aí. Pois então a Bíblia fala que aquele que está de pé toma cuidado para que não caia. Significa que você não pode dar moleza, por mais resistente que você esteja. Essa era uma forma de escrita bem conhecida no mundo antigo, remonta ao Egito do ano 2700. Né? Quem lembra as pirâmides? As pirâmides é uma das coisas mais admiráveis no planeta. Foram feitas pelos egípcios. Nos tempos de Salomão surgiram os primeiros filósofos, amigos da sabedoria popular. Então, a filosofia praticamente nasce no tempo de Salomão. Ele era muito top das galáxias. Então, pessoal, essa semana, daqui a 2 semanas, eu acho semana que vem eu acho que tem uma prova aí para vocês e vai falar sobre o livro de Provérbios. Então, todos tenham uma semana abençoada, que Deus os abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Nós temos 1 minuto. Parou pra pensar que é sempre os mesmos que ficam com a câmera ligada? Cabeleira Leila. Sempre o mesmo. Tirando isso, não. Gente, eu vi ali o canal da professora. Só tem um vídeo. Eu vou ver o vídeo agora. Depois Aí eu achei. Quantos inscritos já? o inscrito. O professor Ensino Religioso também tem canal, tá, gente? Eu digitei o nome no Google só pra ver o que acontecia. E apareceu esse canal. Como O que meu você canal chama Canal do Pastor de Crianças. eu sou sei. inscrita. Eu também. Eu tô com Escrevi, tá? 3.800 inscritos. Tá bom já, hein? Você já ganhou Chegando 1000, hein? a placa, professor? Oi? Você já ganhou a placa? A placa é só com 100 mil agora. 100 mil Não. ou Antigamente milhão, né? era com 1.000. Com 1.000 você ganhava, agora subiu para 100 mil. Eu tô lascado. Esse Ai. YouTube não tá mais ajudando. Tava quase, Quem criou o professor. canal. Não chore. É Não é muito fácil.